E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, sigam a nossa página no Instagram, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações e caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aqui embaixo ou mande um direct, ok? Mas sem enrolar mais, vamos para a aula agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos apresentar um tema muito rápido, mas muito importante. Eu vou mostrar para vocês as equações práticas da perda de carga. Por quê? Porque normalmente em hidráulica nós utilizamos a fórmula universal da perda de carga. O fator de atrito, entre outras coisas. Só que na prática, a gente acaba utilizando outras equações que são mais simples e rápidas de fazer. E na aula de hoje eu vou apresentar essas equações práticas e dizer quando vocês podem utilizá-las. Então, nós temos em hidráulica 1, a fórmula universal da perda de carga, que é igual a ΔH igual a fator de atrito, vezes o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado, dividido tudo por 2 vezes o diâmetro, vezes a gravidade. Então essa é a nossa fórmula universal da perda de carga. Ela é universal, pode ser aplicada em qualquer caso de hidráulica, ok? Mas ela tem alguns probleminhas. O primeiro probleminha é, se vocês viram a aula passada, vocês já devem imaginar. Fator de atrito é trabalhoso de calcular. Então, a mesma equação de Swammerdin, ela ainda é chatinha. E além disso tem restrições, então a gente teria que verificar a restrição para aplicar a equação de Swammerdin. Se você vai fazer um projeto imenso, é chato, né? Calcular tudo isso, dá trabalho, mesmo com o computador não é muito agradável. E, segundo problema, a rugosidade absoluta, que é o epsilon, normalmente é apresentado com uma faixa de valores. Então, por exemplo, a gente tem Porto 2006, ele dá um conjunto de rugosidades absolutas. Vou pegar o material que a gente mais usa, que é PVC. A gente utiliza também ferro fundido, tá? Mas, por exemplo, PVC. PVC tá aqui, numa faixa gigantesca. Aqui tá em milímetros, tá? De 1,5 micrômetros a 10 micrômetros. Isso é muito grande. E essa variação ocorre problemas, né? Vai incutir mais erros e erros pode dar problemas de dimensionamento. Outra coisa que a gente utiliza, ferro fundido, por exemplo, novo, também é uma faixa grande. Terceiro problema, e o principal. Fator de atrito é função da velocidade. Ou seja, o fator de atrito, como eu falei, ele pode depender de duas coisas. Primeiro, número de Reynolds. Segundo, rugosidade absoluta. O número de Reynolds depende da velocidade. Ou seja, o F é função da velocidade. Então temos uma velocidade aqui dentro e uma velocidade aqui. Então nós temos dois termos de velocidade. Então se por acaso o objetivo é determinar, por exemplo, a vazão, como é que eu acho a vazão? Através da velocidade. Então é muito difícil isolar essa velocidade aqui. Então, para determinar a velocidade, a gente precisaria usar cálculos iterativos. O que é trabalhoso para se fazer à mão, ou mesmo com o computador não é tão rápido. Se você tem uma planilha grande, você não tem como ficar calculando iterativamente toda a vida. Existe uma fórmula explícita, que é essa daqui de baixo, definida, mas não é todo professor que dá. Ela é grande, não é tão útil e vocês teriam que calcular a perda de carga unitária considerando as perdas localizadas, ok? Então, ela também não é muito útil. Ou seja, como pode ver, a fórmula universal da perda de carga, apesar de ela ser generalizada, elas têm muito problemas. Então, vocês podem ver a fórmula universal da perda de carga, apesar de ela ser genérica, ela tem muitos problemas. Por conta disso, a gente desenvolveu as fórmulas práticas, ou equações práticas. E nas disciplinas derivadas de hidráulica, ou mesmo em alguns exercícios de hidráulica, nós utilizamos essas duas fórmulas, que é Hazen-Williams e Farrell-Hissel, ok? Elas servem para suas utilidades, então não é abominável você utilizá-las, mas você tem que saber quando. Vamos começar com Hazen-Williams. Hazen-Williams são fórmulas que nós utilizamos muito nas disciplinas de sistemas de abastecimento e captação de água. E qual é o principal requisito? Os diâmetros têm que ser grandes. Se os diâmetros são pequenos, essa fórmula não vale. Então, a fórmula de Hazen-Williams ela tem algumas restrições. O regime tem que ser turbulento, já é uma coisinha chatinha de ver. A temperatura tem que estar próxima de 20 graus, que não é muito difícil, né? Normalmente é o que acontece. E o diâmetro tem que ser acima de 50 milímetros, recomendado 100 milímetros para cima. Okay? Então são algumas restrições. A principal é diâmetros elevados. E a fórmula de Hazen-Williams é essa daqui.
definida pela perda de carga unitária. Se você quer saber a perda de carga, só multiplica isso pelo comprimento, ok? Então, 10,65 dividido pelo diâmetro na 4,87 vezes vazão sobre C na 1,85. Tá, professor, o que é o C? O C é definido como coeficiente de rugosidade. Ele é parecido com o epsilon, é uma constante. Só que ele é tabelado e, segundo o Porto 2006, são valores bem mais exatos, não é uma faixa de valores. Então, você consegue o valor de C muito mais fácil. E com o valor de C, você não precisa calcular o F. Você já tem o C, já calcula a perda de carga unitária de uma vez só. Então, para os casos de sistemas de abastecimento e captação de água, é muito útil. Você consegue utilizar elas e pronto. Aplica e deu. Você não vai perder tempo com a fórmula universal. A segunda fórmula é a de Farrip-Risso. E Farrip-Risso não desenvolveu uma fórmula só. Ele desenvolveu um conjunto de fórmulas, uma para cada material. E ela é utilizada principalmente em sistemas com diâmetros pequenos, como instalações prediais de água quente ou fria. E a única restrição é que tem que ser menor que 50 mm. Acima de 50 mm já começa a ficar complicado. Ok? Então a fórmula de Farrip-Risso é um conjunto de fórmulas. Eu vou apresentar duas para cá. Normalmente elas se baseiam num coeficiente que está multiplicando, num coeficiente que está elevando a vazão e num coeficiente que está elevando o diâmetro. Então cada material tem 3 conjuntos de coeficientes diferentes. Normalmente esses coeficientes são tabelados, ok? Os exemplos dados são PVC ou cobre, que é o que a gente mais utiliza. Em água fria é essa fórmula aqui. Então essa é basicamente a fórmula que a gente vai utilizar. Se for água quente é outra fórmula. E o tubos rugosos de aço galvanizado de água fria é essa daqui. Então são equações rápidas. Sabendo a vazão e o diâmetro, você consegue calcular a perda de carga unitária. E com isso você consegue calcular para cada comprimento a perda de carga. Então, foi uma aula muito rápida. Essas duas fórmulas às vezes caem em exercícios práticos de hidráulica, dependendo do professor. Mas normalmente a gente utiliza a fórmula universal da perda de carga e as fórmulas do fator de atrito. Mas essas equações guardem com carinho na cabeça que em outras disciplinas elas vão ser necessárias, ok? Então, acabamos o conteúdo de perda de carga distribuída. Na próxima aula eu vou resolver exercícios práticos de cálculo de perda de carga, distribuída no caso, para fazer vocês visualizarem aquilo que eu ensinei até agora. O que vai precisar? Vocês vão precisar basicamente saber o capítulo 2 para esses exercícios, ou seja, fazer volumes de controle. Vocês vão precisar calcular a perda de carga distribuída a partir da fórmula universal e calcular o fator de atrito ou por SOME ou por SOME-DIN. Beleza? É basicamente isso. Então, é só uma extensão do conteúdo anterior. Eu dei muita coisa nas últimas aulas, mas é para vocês entenderem o raciocínio. Tudo certo? Então, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de deixar o like, comentem aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!